Graça e paz, irmãos, boa noite a todos mais uma vez. Estamos aqui reunidos para compartilhar do nosso curso de maturidade no Espírito, continuando a matéria tipos de oração. E hoje nós vamos falar sobre alguns tipos de oração, algumas coisas que são importantes nós entendermos. E para dar início, eu queria convidar você aí na sua casa, onde você estiver, ouvindo, sendo ministrado por essa aula, a ficar de pé, estar orando, buscando ao Senhor nesse momento, pedindo o Espírito de revelação e de sabedoria, do pleno conhecimento da vontade do Senhor. Pai amado, nós te pedimos nesse momento que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha ministrar os nossos corações, que o Senhor venha liberar a tua porção sobre a nossa vida. Sabemos que tu és o pão vivo que desceu do céu, aquele que foi enviado para nos alimentar e nos saciar toda a nossa fome e nossa sede. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro por cada irmão, cada aluno, Deus, do curso de maturidade, para que o Senhor venha trazendo clareza na mente, venha trazendo revelação, venha trazendo entendimento da sua vontade e do teu querer. No nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, hoje nós vamos continuar falando sobre os tipos de oração. E hoje nós vamos falar sobre, falando sobre a questão do louvor. A chave do louvor. Nós sabemos que o louvor é adoração, é um tipo de oração voltada para o Senhor. E hoje nós vamos falar a chave do louvor, amém? Então, a palavra de Deus lá em Apocalipse 3, o Senhor Jesus se apresenta como aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Ele é essa pessoa, ele que tem essa chave. Lá em Apocalipse 3, verso 7, diz assim: o anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então, o que é essa chave de Davi? Lá em Isaías 22 diz que a chave não é apenas de Davi, mas a chave é da casa de Davi. Lá em Isaías 22, verso 22 diz assim: porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Então, essa chave de Davi não é somente a chave de Davi, mas a chave da casa de Davi. Ele fecha e ninguém abre. E aquilo que ele abre, ninguém pode fechar. Então, o que significa a casa de Davi? A casa de Davi é onde foi derramado o Espírito da graça e de súplica. Amém? Então, o texto lá em Zacarias diz: é sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, planteá-lo-ão como quem planteia por unigênito, e chorarão por ele como se chora pelo unigênito. Amém? Então, quando juntamos essas verdades, entendemos o quê? Que a chave de Davi está relacionada com o Espírito da graça, com o favor de Deus, com o amor de Deus derramado sobre nós através do sacrifício de Jesus. Então, quando nós falamos que essa chave ela abre o favor de Deus sobre as nossas vidas. Então, nós temos a chave da casa de Davi, porque nós temos o Espírito do favor de Deus sobre nossas vidas. Então, quando nós entendemos isso, é que nós temos o favor do Senhor sobre a nossa vida. E essa chave abre portas onde ninguém pode abrir. Amém? Então, por que é chamada chave de Davi? O fato de ser chamada de chave de Davi é algo que devemos entender, precisamos compreender o porquê. Então, a vida de Davi foi claramente caracterizada por ações de graças, louvor e adoração. Um exemplo na Bíblia de louvor e adoração e ações de graças nós temos como o rei Davi. Então precisamos vencer a murmuração. Então louvor, adoração e ações de graça é o contrário da murmuração. Então podemos dizer que louvor, adoração e ações de graça são expressões de fé. Então precisamos vencer a murmuração. O louvor não é algo natural, por isso tem de ser aprendido. O louvor não flui espontaneamente. Temos de nos disciplinar para louvarmos ao Senhor. Então a reclamação é a maior expressão da justiça própria, do merecimento próprio. Então são coisas opostas. Louvor, adoração e ações de graça é o oposto da murmuração. Então a reclamação é dizer que merece algo, mas na verdade não merece nada. Então a murmuração, a reclamação, ela é a expressão mais da justiça própria, do merecimento próprio. Então a primeira coisa que Adão fez depois da queda foi reclamar. Ele disse para Deus: a mulher que tu me deste.
Então, sobre os fariseus, né, o Senhor disse: pois veio João, que não comia nem bebia, e diziam: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Então, em outras palavras, nada pode agradar esse tipo de gente. Né? Pessoas que reclamam, pessoas que sempre têm na boca a murmuração, nada agrada esse tipo de gente. Então, isso na verdade afasta o favor de Deus sobre a vida dessas pessoas. Então nós temos que entender que a gratidão, o louvor, atrai o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Então a chave de Davi, né, é o tabernáculo. Quando o povo entrou na terra de Canaã, o tabernáculo foi levantado em Gilgal. De Gilgal ele foi levado para Siló. De Siló ele foi levado, né, para Gibeon. E até o templo ser construído, ele se permaneceu lá. Mas nos dias em que o tabernáculo estava em Siló, a arca foi levada pelos filisteus e nunca mais voltou para o tabernáculo. Então, quando estavam lá, foi roubar a arca e nunca mais foi levada para o tabernáculo. Depois que voltou dos filisteus, a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. E depois, 3 meses na casa de Obed-edom. Então, nesse tempo, né, que Davi entra em cena, e leva a arca de Jerusalém para Jerusalém e a coloca no tabernáculo que ele mesmo levantou em Sião. Então Davi levantou um outro tabernáculo em Jerusalém e colocou ali a arca, de maneira que os sacrifícios e os rituais aconteciam diariamente no tabernáculo, mas a presença de Deus estava em Sião. Então, imagina, tinha o tabernáculo lá montado, tudo, o sacrifício, o sacerdote levava o sacrifício, mas a arca, que representa a presença de Deus, estava em outro lugar. Então o tabernáculo sem a arca simboliza um cristianismo, uma religião sem a presença de Deus. Rituais sem vida de Deus, sem o favor de Deus, sem Deus estar junto. Então, o tabernáculo de Davi nos fala daqueles que genuinamente adoram o Senhor e vivem um relacionamento com o Pai por meio de Cristo. Ou seja, tem relacionamento, a vida de Deus flui. Então o tabernáculo de Davi é um tipo da igreja no Velho Testamento. Então nós somos o tabernáculo de Davi, que foi restaurado. Então lá em Atos capítulo 15, verso 16 assim, diz isso: cumprirá estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Então, você vê Deus falando que vai restaurar e levantar novamente o tabernáculo de Davi. Então, no tabernáculo de Davi não havia sacrifícios, mas somente adoração contínua, com música, louvor e ações de graça. Então, durante os 24 horas do dia, sacerdotes e levitas se revezavam adorando o Senhor diante da Arca da Aliança. Então, imagina a seguinte cena. O tempo todo, as pessoas ali que estavam responsáveis, Davi fez turnos, Davi fez escalas para que o tempo todo, diante da arca, houvesse adoração contínua. Então a chave de Davi é algo que está totalmente relacionado com louvor e adoração. Quanto mais louvamos e adoramos o Senhor, mais Ele usa a chave de Davi em nossas vidas. Então muitas pessoas muitas vezes acham que o louvor no culto, ou o louvor, né, em alguns momentos, é uma preparação para a palavra. Mas entenda que o louvor é algo importante na vida da igreja. Um crente que não aprendeu a louvar é um crente que não usufrui dessa chave, que abre portas, que fecha portas. Amém? Então vamos olhar, né, como Davi enfrentava as suas lutas, os seus problemas, as suas dificuldades, como ele lidava com as circunstâncias adversas. Então o Senhor, né, usava a chave, né, dele para abrir portas diante dele mesmo. Então não importa qual o seu problema, o que você precisa é de portas abertas. Então não importa qual o tamanho da crise que nós estamos vivendo esses dias, o que importa de fato para nós, filhos de Deus, é nós termos as portas que o Senhor abre diante de nós. Então Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus, lá em Atos 13, verso 22.
Então as escrituras revelam que quando ele enfrentava problemas, quando ele enfrentava situações adversas, ele adorava o Senhor. Qual era a saída de Davi diante das circunstâncias, diante dos inimigos que levantavam? Era reclamar? Olha Deus, você enviou tanto problema para mim, olha só como está a minha vida, olha só isso ou aquilo. Não, nós olharmos a Bíblia, você vai ver que todas as vezes que Davi enfrentava alguma adversidade, quando um inimigo se levantava contra ele, não importa qual era o inimigo, ele louvava e buscava o Senhor. Amém? Então lá no Salmo 3, nós vemos a escolha de Davi descansar no Senhor. Então lá no fim da sua vida, Davi ficou devastado pela traição do seu filho Absalão. Absalão, filho dele, se levantou contra ele, tentando roubar o reino dele. Mas em vez de mergulhar na amargura, na autopiedade, ou da justiça própria e destruir o filho, ele cantou ao Senhor um cântico de adoração lá no Monte das Oliveiras, o mesmo monte onde Jesus orou 3 vezes, para que o Pai afastasse dele o cálice. Lá em Samuel, 2 Samuel, capítulo 15, verso 30, nós vemos também, ele falando: porém tu, Senhor, és o meu escudo e a minha glória, e eu que exaltas a minha cabeça, com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Davi escreveu esse salmo quando o seu filho Absalão se colocou contra ele e o expulsou da cidade. Então, algumas pessoas pensam que quando estão adorando, elas estão dando alguma coisa para Deus. Mas na verdade, Deus é quem está dando para nós. Deus não precisa da nossa adoração. Deus não precisa de nada que nós possamos dar para Ele. Ele não é uma pessoa, um megalomaníaco, que exige que declaremos que quando Ele é maravilhoso, quanto Ele é grande, quanto Ele é importante, quão Ele é poderoso. Ele não precisa disso. Ele não depende de nós para ser Deus, Ele é Deus. Então a adoração é apenas uma resposta do nosso coração, do amor dele por nós. É somente um fruto de termos recebido tanto de Deus. Então quando nós o contemplamos e conhecemos na graça dele, o seu amor, que são insondáveis, que é uma palavra mesmo? Incondicional por nós. Quanto mais conhecemos esse amor, mais somos atraídos para a sua presença. Então, enquanto nós adoramos, algo sobrenatural está acontecendo. Algo que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos, porque os nossos olhos são muitas vezes naturais. Nós estamos sendo transformados de glória em glória, como a Bíblia mesmo diz lá em 2 Coríntios. Então, quando nós estamos adorando o Senhor, a nossa vida está sendo transformada, o nosso interior está sendo mudado. Então, a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo, quando ele estava preso junto com Silas, eles estavam ali, e a Bíblia diz que eles começaram a adorar. E à meia-noite eles cantavam hinos ao Senhor, enquanto louvavam, as cadeias se abriram, porque aquele que tem a chave de Davi abriu todas as cadeias. Então, esse texto está em Atos capítulo 16. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos ali. Sendo interessante isso, numa circunstância adversa, eles poderiam estar reclamando: olha só, imagina o apóstolo Paulo: olha, Silas, me perdoa por ter trazido você junto comigo nesse problema aí, ter causado essa situação, eu não deveria ter feito o que eu fiz, E aí o que acontece? É isso que eles fazem? Não, eles oram e louvam ao Senhor, e diz que as cadeias se quebram. E a partir dessa circunstância diversa, o propósito no qual eles foram para aquela cidade, que era pregar o Evangelho, a partir daquele momento ali, o carcereiro se toma de medo, porque ele era responsável por todos os presos, pensa que todos fugiram. O apóstolo Paulo ministra Cristo na vida dele e ele é salvo. E ainda ele faz uma profecia, ele lança uma profecia que vale até para nós hoje, que aquele que crê, não só ele é salvo, mas toda a tua casa recebe salvação. E aí, a partir daquilo ali, começa uma igreja naquela cidade.
veja, uma situação adversa, uma circunstância adversa, quando o apóstolo Paulo e Silas louvavam ao Senhor, Deus se manifestou, o poder de Deus se manifestou e ao invés de tornou aquela crise em bênção. Amém? Lá no Salmo 34, nós vemos uma escolha, deve ser escolher, sempre nós devemos escolher adorar o Senhor. Então o Salmo 34 foi escrito quando Davi estava lá na caverna de Adulão. Ele escreveu um dos seus salmos mais poderosos durante os seus tempos mais difíceis da sua vida, de perseguição. Saul estava perseguindo para matá-lo. Davi então estava fugindo com medo de Saul, e surpreendentemente foi refugiar em Gate. Golias era exatamente dessa cidade. Agora Davi estava numa situação tão complicada, tão caótica, que ele foi buscar refúgio justamente junto ao rei de Golias. O texto diz lá em 1 Samuel 21:11, quando Davi chegou a Gate, os servos do rei o reconheceram como aquele que tinha derrubado Golias. Ouvindo isso, Davi teve muito medo do rei de Gate. E então ele mudou seu comportamento, fingindo ser louco, e se agarrava nas portas e deixava correr saliva pela boca. Então Davi saiu dali e se refugiou na caverna de Adulão. Então ele saiu daquele lugar, daquela cidade, da cidade de Golias, porque estava com medo, ele precisou fingir ser louco para o rei não querer matá-lo. E aí ele diz que ele fugiu e foi se esconder na caverna de Adulão. E olha o que acontece lá na caverna de Adulão. Diz lá em 1 Samuel 22, verso 1. Davi se retirou dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. Olha que situação complicada. Ele já estava numa situação ruim. Mas olha o que a Bíblia diz. Pessoas complicadas foram ter com ele. Todos amargurados de espírito. Os endividados. Não foram lá os bem-sucedidos. Não foram lá os empresários ter com ele. Não foram lá as pessoas resolvidas. A Bíblia diz que foram os amargurados, os endividados, os problemáticos da situação é que foram se unir a Davi. Então, compreenda isso lá, que você entendeu o que aconteceu por trás do Salmo 34. A história por trás. Davi fugiu de Gate, da cidade de Gate, porque o rei de Gate, lá a cidade de Golias, ele temeu aquele rei, então ele fugiu para uma caverna, se escondeu numa caverna, sabendo o medo da morte, por conta que Saul queria matá-lo. Os seus irmãos ficaram sabendo que ele estava escondido em Gate e foram para lá. E não só com os seus irmãos e sua família, mas todos endividados, amargurados de espírito. Só as pessoas mais complicadas da cidade foram se unir a Davi. E aí você pensa, qual seria o comportamento de alguém que já está numa situação complicada? Pessoas complicadas se unem a ela. Muitas vezes, diante das circunstâncias, nós reclamamos da nossa família, reclamamos das pessoas que estão perto de nós. Olha, você fala, ninguém me ajuda, ninguém faz isso, ninguém aquilo outro. Mas Davi poderia também reclamar disso, não poderia? Não é mais ou menos o que acontece conosco? Mas essa foi a atitude de Davi? Claro que não. Lá no Salmo 34, no verso 1 diz, bendirei ao Senhor o tempo todo, e o seu louvor estará sempre em meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, de todos, e lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Além de louvar, ele fala aqui no verso 3. E todos a uma, ou seja, junte-se comigo e busquem o Senhor. Então ele entrou na caverna, em desespero, mas algo aconteceu. Enquanto ele adorava o Senhor, não apenas ele foi transformado, mas também os homens que estavam com ele. Então lá ajuntaram-se a ele todos os homens que achavam em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E era
com eles uns 400 homens. Então quando Davi adorou, algo mudou na vida dele, mas também na vida daquelas pessoas que estavam com ele. Aqueles homens foram transformados de glória em glória, porque contemplaram o Senhor enquanto Davi adorava. Então, a adoração de Davi levou aqueles homens a adorar o Senhor, e eles foram transformados de glória em glória. Então depois disso eles se tornaram os valentes de Davi, matadores de gigantes, foram fiéis até o fim. Então vamos ler lá o texto de 2 Samuel, capítulo 23. Verso 8 até o 39, nós vamos ver o que aconteceu na vida daqueles homens quando eles se uniram a Davi e se tornaram adoradores. Muitas vezes nós olhamos a Bíblia e falamos, e a Bíblia descreve aqui que eles se tornaram os valentes de Davi. Mas por que eles se tornaram os valentes de Davi? Davi era um valente. E eles começaram a ter o mesmo estilo de vida que Davi, um estilo de vida de adorador. Então saiba, o sinônimo de valente é adorador. Então se você quer ser um valente que prevalece sobre cada circunstância, aprenda a ser um adorador. E lá no verso 9, 8 em diante diz assim: estes são os nomes dos poderosos que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemoni, o principal dos capitães. Esse era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se juntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão, e ficar a mão apegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele, somente a tomar o despojo. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Também 3 dos 30 chefes desceram, e no tempo da cega foram a Davi, a caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acamparam no vale de Refaim. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus em Belém. E teve Davi desejo, e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então daqueles 3 poderosos romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não quis beber, mas derramou perante o Senhor, e disse: guarda-me, Senhor, de que tal faça beberia o sangue dos homens que foram com risco da sua vida, de maneira que não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 poderosos. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de 3, e esse alçou sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os 3. Porventura este não era o mais nobre entre os 3, pois era o primeiro deles, porém aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzeel, grande em obras, esse feriu 2 fortes heróis de Moabe. E desceu ele e feriu um leão no meio do Macovo, no tempo da neve. Também este feriu um egípcio, um homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança, porém ele desceu a ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio, e com ela o matou. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 poderosos. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe,
estava entre os 30. Elhanã, filho de Dodô, de Belém. Samá, o Arodita. Elica, o Arodita. Elés, Pautita. Ira, filho de Iques, Teconita. Abiezer, Anotita. Mebunai, Russatita. Zalmon, Aioa, Maraai, Nefatita. Eleeb, filho de Bananá. Neofatita. Itai, filho de Ribai. De Gibeá, dos filhos de Benjamim. Benaia, Piratonita. Idai, dos ribeiros de Gaás. Abi, Albon, Abatita, Asmasbete, Barumita, Eliata, Salmonita, os filhos de Jacém e Jonatas. Samá, o Aratita. Aião, filho de Zarar, Ararita. Elifelete, filho de Abissai, filho de Maacatita. Eliã, filho de Aitofel, Gilonita. Esrai, Carmelita. Parai, Arbita. Igal, filho de Natã. Isobá, Bani, Gadita. Zeleque, Amonita. Naarai, Beoronita. O que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia. Irá, Idrita. Garebe e Trita. Urias, Eteu, 37 ao todo. Então esses homens que nós vemos aqui foram descritos como valentes, como guerreiros, foram todos aqueles que se uniram a Davi naquele tempo onde Davi estava fugindo, onde a sua família foi. E antes eles eram os endividados, os amargurados de espírito, né, os opressos, e se tornaram os valentes de Davi. Então, no mesmo princípio, hoje, quando escolhemos adorar o Senhor, não podemos evitar de sermos transformados por Ele. Então você pode começar como um endividado, um amargurado, mas terminará como um valente do Senhor. Então escolha sempre louvar, escolha sempre adorar. Em meio da crise, no meio das circunstâncias, ao invés de você abrir a sua boca para reclamar, para murmurar, escolha sempre adorar ao Senhor, escolha sempre o caminho da adoração, porque é na adoração que você é transformado de glória em glória e você se torna um valente, de um amargurado, de um endividado, de um aflito para um valente. Então, o que você deve fazer? Cantar com as palavras de Davi. Se queremos ter a chave de Davi, precisamos cantar as suas palavras. Houve um rei chamado Ezequias, que fez justamente isso. Segundo a Reis 18 diz que não houve seu semelhante em todos os reis de Judá. E assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía. Alcançava bom êxito. Então Ezequias foi um rei que encontrou êxito porque escolheu fazer, escolheu as palavras, falou as palavras que o seu antecessor, Davi fez. Então lá em 2 Crônicas 29:30 diz: então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Então é maravilhoso que tenhamos o livro de Salmos em nossa Bíblia, de maneira que podemos adorar a Deus hoje com as mesmas palavras que Davi adorou a Deus. Então nós somos a igreja que possui a chave da casa de Davi, a chave do Espírito de graça e súplica. É a chave que abre e ninguém pode fechar. Então, nós temos que entender que é uma oportunidade que nós temos. Ao invés de reclamar, abra sua Bíblia nos Salmos e comece a salmodiar o Senhor. A declarar as mesmas palavras que Davi declarou diante do Senhor. Tome para você essas palavras. E você vai ver a mudança que vai acontecer na sua vida. Então o louvor é uma porta que abre, que tem esperança. Então, lá em Oséias, capítulo 2, verso 15, lá, versão revista e corrigida, diz assim: e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Jacó, por porta de esperança. E ali cantará, como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Então, o vale de Acor vem de Acá. Acá foi aquele que pecou, pegando para si das coisas sagradas de Deus. Deus mandou que fossem tiradas de Jericó e consagradas a ele.
Né? Acã foi aquela pessoa que roubou quando Josué venceu Jericó, né? Pelo poder de Deus. Deus falou, consagre tudo a mim, não toque em nada. Ele foi apedrejado e o vale onde ele morreu passou a se chamar Acor. Acor quer dizer tribulação, né? Distúrbio, né? Dificuldade, inquietação. Né? Josué capítulo 7 fala sobre isso. Vamos ler esse texto lá, está no livro de Josué capítulo 7. Exatamente o que aconteceu naquele vale que se tornou Acor. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabedi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens e a Ai, que está junto a Bet-Avém, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram, não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e o feriram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué, ah, Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Antes nós tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque está prostrado assim sobre o seu rosto. Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais eu convosco, se não desraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo. Dize, santificai-vos para amanhã, porque assim o Senhor, Deus de Israel, anátema no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos, não poderá suster-te, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vós chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, e ele tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor, e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada, e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família dos Zeraitas, e fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, foi tomado Zabdi, e fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não ocultes. E respondeu Acã a Josué, e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra,
no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda, e a trouxeram a Josué, e todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e os seus filhos e suas filhas, seus bois e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e o levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: porque nos perturbaste, o Senhor te perturbará nesse dia. E todo Israel apedrejou, e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim se apartou do ardor da sua ira, pela que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Então, aquele vale se tornou, se chamou Acor, que significa tribulação, disso tudo por conta de um homem, Acã, que pecou contra o Senhor e foi ali apedrejado. Então o Senhor diz que se estivermos no vale da tristeza e da tribulação, Acor, Ele nos dará uma porta de esperança. Como nós lemos aqui, então uma porta de esperança. Como diz lá em Oséias 2, o louvor é uma porta de esperança. Ele lhe darei as suas vinhas, dali o vale de Acor, por porta de esperança. Então Deus está dizendo que através do louvor, de cantar louvores, no meio da tribulação, no vale de Acor, se torna uma porta de esperança. Amém? Então, o louvor também, além de ser uma porta de esperança, ele gera vitória, ele traz vitória sobre a nossa vida. Então, depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Então, cada vez que o povo de Israel partia de um lugar no deserto, para outro lugar, a primeira tribo a seguir em frente, adiante, era a tribo de Judá. Então Judá significa louvor, e o louvor deve estar sempre em primeiro. Então a vitória, o louvor é quem abre as portas. O louvor é quem abre as portas do favor de Deus. Quando louvamos o Senhor, as portas se tornam abertas e a vitória chega a nós. O louvor também é aquele que a porta de riqueza. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Isaías 60, verso 18. Então os muros se chamam salvação. A palavra salvação é Yeshua, que em hebraico significa o próprio nome do Senhor Jesus. Então as portas se chamam louvor. E lá no verso 11 diz que a porta deve ficar aberta continuamente, indicando o quê? Que deve sempre existir louvor na nossa boca. É o louvor contínuo. Davi tinha lá o louvor contínuo no seu tabernáculo. Então o louvor deve ser algo contínuo em nossas vidas. E o resultado disso é que as riquezas das nações serão trazidas a nós. Então Isaías 60, verso 11 diz: as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Aleluia! Amém? Então, nós entendemos que o louvor é uma chave, a adoração é uma chave. Ou seja, nós precisamos cultivar isso na nossa vida, trazendo louvor continuamente. Então a chave de Davi fala de a adoração, o que a adoração gera nas nossas vidas, o que o louvor gera nas nossas vidas. Amém? Outra coisa que nós precisamos entender em relação aos tipos de oração é que Deus sempre ouve quem é justo. Então você deve ter ouvido ou ficado sabendo que Deus somente ouve as orações do justo. Então é por causa disso que as pessoas muitas vezes estão procurando alguém que esteja mais perto de Deus, no entendimento delas, para que orem por elas. Então ela sempre procura alguém que ela considera mais justo do que ela, ou mais perfeito, ou mais sabedor, ou mais achegado a Deus, ou mais próximo de Deus do que ela. Então essas pessoas, de forma intuitiva, estão
completamente certas. No sentido assim, eu preciso procurar alguém que Deus ouça. Eu preciso que alguém que Deus ouça ore aquilo que eu preciso. Porque Deus somente ouve a oração do justo. Então a palavra de Deus diz que a oração do justo tem poder. Tiago 5, verso 16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então a palavra de Deus está dizendo que a oração do justo tem muito poder. Muito poder há na oração do justo. Então nós entendemos que Deus só ouve quem é justo. Então quem pensa que o justo deve orar por você, está correto. Então, lá em Provérbios 10, 24 diz, aquele que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Ou seja, aquilo que sai do coração dos justos, Deus faz. Lá em Provérbios 15, 29 diz, o Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. Então Deus fica longe da oração dos perversos, mas a oração dos justos Deus atende. Então, como a nossa oração serão ouvidas? Então a Bíblia diz lá em Eclesiastes que não há justo. Eclesiastes 7, 20 diz, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então, a Bíblia está dizendo que não há na terra quem um justo sequer. E como então eu posso ter as minhas orações ouvidas por Deus? Então como posso que Deus ouça as minhas orações? Então nós temos algo que nós precisamos compreender. Uma boa notícia. Qual é essa boa notícia? A boa notícia é que Cristo é justo. E que em Cristo nós nos tornamos e fomos declarados justos. E por causa do sangue de Jesus, já estamos tão perto do Pai quanto é possível estar. Lá em Romanos 10, verso 4 diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Então está dizendo que em Cristo nós nos tornamos justos. Então, eu preciso compreender. A minha oração tem muito poder, porque a minha oração é de um justo. Porque eu sou justo mediante Cristo. Então nunca pense que você é suficientemente bom para receber uma resposta da parte de Deus, né? Uma resposta da sua oração, ou que você não merece uma resposta. Então, não pense nunca dessa forma, porque em Cristo as suas orações são ouvidas pelo Pai. Então não podemos orar apropriadamente se não compreendemos que fomos justificados pela obra do Senhor na cruz. Então, nós precisamos compreender com clareza que fomos justificados em Cristo. E as nossas orações são ouvidas porque nos tornamos justos nele. Então, o que é a justificação? Romanos 3, 24 diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus diz que todo homem é pecador. Mas a humanidade não sabia disso. Então assim Deus mandou o seu prumo, que é a lei, que trouxe a revelação, né, o entendimento para o homem que o homem era pecador. Então era um nível. Então, a lei se tornou um nível. O homem a partir da lei sabe que estava longe de Deus por conta do pecado. Então pela lei ficamos sabendo que estamos fora do padrão da justiça de Deus. Romanos 3,20 diz, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei tem o poder de mostrar, de trazer à luz o pecado do homem. Mas essa não era a intenção de Deus. Então a intenção de Deus não era justificar o homem pela lei. Porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Por isso, assim veio Cristo e morreu por nós e ressuscitou para ser a nossa justiça. Então, sendo Deus o padrão, a sua exigência de justiça
é muito alta, vai além da nossa compreensão. Por isso, nenhum homem poderia se justificar diante de Deus pelo padrão da lei. O padrão de Deus era inatingível, muito alto para o homem. Por isso só podemos receber justificação pela fé e não por obras da lei. Não tem como alguém se tornar justo por obras da lei. A única maneira de se tornar justo diante de Deus é pela fé, pela justificação pela fé, através do sacrifício de Jesus. Hoje Deus tomou a lei e a substituiu pela fé. Crer é a única exigência, crer é a única lei que Deus exige do homem pecador. Nós lemos e temos falado sobre esse assunto, né? A Bíblia em Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que nós precisamos hoje é crer, ter fé. Se o homem crê em Cristo, esta fé lhe é imputada por justiça. Em Cristo Jesus nós fomos feitos justiça de Deus. Hoje não foi apenas perdoado, você não foi apenas perdoado, você foi declarado justo. Né? Ser justificado é muito mais do que ser perdoado. Nós estamos além, passamos do nível do perdão e nos tornamos justos. Ser perdoado significa ser liberado de ter que pagar uma penalidade que mereço. Mas ser justificado significa que não tenho pecado, sou inocente de toda acusação. O perdão é diferente, o perdão é algo muito extraordinário. Ele apaga aquilo que você fez, né? Você deixa de receber aquilo que você merecia. Mas a justificação, ela muda você. Então, Deus poderia somente perdoar o homem dos pecados, mas isso não transformaria esse homem em justo. Então, quando nós somos justificados em Cristo, nós nos tornamos como Ele é. Então, o pecado é negativo, é um cancelamento de um débito, enquanto a justificação é positiva, é receber um novo status, né, diante de Deus, na presença de Deus, diante dos homens e diante dos anjos. Ser justificado é você receber uma nova identidade. Então o fundamento do Evangelho é que a salvação começa e termina em Deus. Então não há lugar para a obra humana. Então a justificação é pela fé, somente pela fé. Hoje nós somos declarados justos quando cremos na redenção de Cristo, na sua obra consumada na cruz, pelo sacrifício completo de Jesus na cruz. Então, a justificação é isso, é Deus acrescentando em nós a perfeição dele. E isso acontece quando eu creio, isso acontece quando eu, pela fé, aceito em minha vida. Não por obras, mas pela fé. Amém? Outra coisa é que você deve orar como justo. Quando você é perdoado pelos seus pecados, você tem tanto direito de receber uma resposta à oração quanto Jesus tinha, porque você se tornou justificado mediante Cristo. Então a justiça que você recebeu é a mesma justiça de Cristo. Isso significa que quando você se achega diante de Deus, Ele não pode rejeitá-lo, porque você tem a justiça de Cristo na sua vida. Então a posição que nós devemos começar é a posição de justo. É dessa posição nós fomos perdoados, justificados em Cristo Jesus. Amém? E recebemos o dom da justiça. A nossa justiça é um dom de Deus. Você foi feito tão justo como Jesus. Não por meio do seu comportamento, mas pela fé nele e na obra consumada na cruz. Romanos 5,17 diz: se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O diabo, porém, fica constantemente lembrando o quanto você é pecador. Se você ceder às acusações, você perde o favor de Deus. Então a razão por que muitos crentes vivem uma vida de derrota é porque acreditam na mentira que Deus está zangado, que Deus está infeliz com você. Não, que você nunca fez o suficiente e se sente sempre em falta com Deus. Então, por causa da obra
consumada de Jesus, a ira de Deus não pode mais estar sobre nós. Toda a ira de Deus foi por causa do pecado. E ela caiu sobre o Senhor Jesus na cruz. Se toda a ira caiu sobre Jesus, então Ele não pode estar irado comigo e nem com você. Na verdade, que você está em Cristo. E por causa do sangue não há mais nenhuma condenação sobre sua vida. Por meio do sacrifício de Jesus, você e eu fomos feitos justos, sem que as suas boas obras contassem para isso. Você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Você foi chamado para reinar em vida. Então, a resposta era pela graça. Deus somente pode responder a sua oração por causa da sua graça. Ele jamais vai ouvi-lo pelo seu merecimento. Se esperar merecer algo, para só então pedi-lo a Deus, você morrerá sem receber coisa alguma do Senhor. Pelo simples fato que nenhum homem suficiente, justo, para merecer a bênção de Deus. Ninguém se torna justo diante das suas obras. Como alguém pode esperar merecer algo do Senhor? Achando que fazendo coisas boas, boas obras, isso lhe dá o direito de receber. Deus o abençoa não porque você é bom, mas porque Ele é bom. Você pode falar isso, repetir isso para si mesmo. Deus não vai me abençoar porque eu sou bom. Deus me abençoa porque Ele é bom. Então a graça é baseada na bondade de Deus. A graça é o favor imerecido de Deus. Você que entende a graça, entendeu que não tem a ver com o seu desempenho, mas tem a ver com a identidade de Deus. Então a graça é o favor imerecido do Senhor. Não é um prêmio, pelo quanto nós somos fiéis ou não. A graça do Senhor é por aquilo que Ele é. Então, para aquele que trabalha, o salário é um favor merecido. Mas para aquele que não trabalhou, mesmo assim vem receber o pagamento, isso é graça. Um favor que ele não merece. Romanos 4, verso 4 em diante diz: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então Cristo Jesus trabalhou e Ele fez todo o trabalho. E nós viemos a participar do seu salário. Então essa é a base para a nossa oração. Somente podemos orar por causa da graça de Deus e da justiça de Cristo que nos foi dada. Quanto mais revelação eu tenho, quanto mais você tem revelação da obra de Cristo consumado, mais você receberá fé para orar no seu dia a dia. Só tem fé para orar aquele que sabe que a sua oração não pode ser rejeitada. Só tem fé para orar aquele que entendeu que a sua oração pode ser respondida porque você é justo em Cristo. Então nós sabemos que somos aceitos por Deus porque fomos justificados pela fé na sua graça. Mas não podemos tentar orar confiando na nossa justiça própria, no nosso merecimento, no nosso esforço próprio. O esforço próprio vai sempre roubar de você a bênção de reinar em vida por meio da graça. Não podemos compreender, não podemos deixar essa mentira que eu preciso merecer, que eu preciso estar apto, que eu preciso cumprir os mandamentos, então só assim minha oração vai ser ouvida. Sabe, a oração que é ouvida é a oração do justo. Como nós lemos, Tiago diz que muito pode em seu efeito a oração do justo. Quando nós formos orar, quando você for orar, ore nessa posição, ore na posição de justo, porque em Cristo, pela fé, você foi justificado. Nós fomos justificados com Ele. Nós fomos justificados nele. O sangue do Cordeiro nos cobriu. O sangue do Cordeiro está sobre a nossa vida. O favor de Deus está à nossa disposição.
aquilo que nós precisamos. A Bíblia diz em Efésios que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Qual é a bênção que você precisa? Qual o milagre que você precisa na sua vida? Seja no seu casamento, seja na sua vida financeira, seja na sua própria vida pessoal. O que você necessita? O Senhor Jesus disse: tudo que você pedir em meu nome, o meu Pai o dará. Porque no nome de Jesus, nele, nós nos tornamos justos no Senhor. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite que você é um escolhido de Deus para anunciar e proclamar a vontade do Senhor sobre a terra. Quando você orar pelos enfermos, sabe por que eles vão ser curados? Não porque você orou e jejuou muito tempo lá atrás. Claro que orar e jejuar é bom, porque isso vai trazer revelação a você de quem é você, qual a sua identidade em Cristo. Mas não é por conta de quanto você orou, por quanto você jejuou, mas por quanto você tem revelação que você é justo, que Deus ouve a sua oração. E quando você colocar a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Quando você orar por qualquer situação, acontecerá, porque Deus ouve e Deus não rejeita e responde a sua oração. Eu quero declarar sobre a sua vida nesse tempo que você será despertado para uma nova realidade de vida. Uma nova realidade onde você vai usufruir das riquezas do mundo espiritual. Porque você entende que você é filho amado. Que você foi justificado em Cristo Jesus para a glória do Senhor. Pai de amor, eu oro abençoando a vida de cada um dos meus irmãos. Declarando a Deus que eles foram justificados. Que eles foram renovados. Que eles foram transformados de glória em glória. Que da boca deles venha suscitar o louvor. O louvor que abre portas. O louvor que fecha a boca do inimigo. O louvor que paralisa as ações demoníacas e que abre as portas do reino dos céus sobre a vida deles. Eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos, para a glória do teu santo nome. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe e até semana que vem, em nome do Senhor Jesus. Amém?